Amigos, passamos de 20 programas, feitos em modestas condições, por colaboradores e produtores cidadãos, preocupados, mas não especialistas em TV ou rádio. Entender e repensar o Brasil, divulgar análises, um objetivo. Assim discutiremos não só figuras históricas como fatos históricos. Caso de Getúlio Vargas, traidor, ditador, nacionalista ou estadista? Título deliberado provocativo. Dia 24 de agosto, 65 anos de sua morte. Ele traz lições que chegam a nossos dias. Noam Chomsky. Por que a América Central é tamanha câmara de horrores? E a Guatemala é uma região onde exercemos 100 anos de influência. Bem, isso nos diz alguma coisa. E Noam Chomsky continua. Ou olhem o Brasil, potencialmente um país extremamente rico, com tremendos recursos naturais, só que teve a maldição de ser parte do sistema ocidental de subordinação. E adiante, o mesmo Noam Chomsky. Todo país que foi colonizado pelo Ocidente é um desastre total. Como pretender o Brasil avançar com auxílio e apoio exato dos Estados Unidos? Grave contexto. Florestan Fernandes. Não existe uma reforma que concilie uma minoria todo-poderosa com uma maioria esfarrapada. Temos no Brasil restos de democracia e deturpados. Estado de exceção informal, crise social intensa, dívida pública de trilhões. Muito perigosa hoje a degringolada desses restos de democracia. Uma democracia pervertida, sim, mas lutar por ela. Reorganizarem-se, buscarem os erros cometidos, democratas e aliados, depois de tantas lambanças com resultados catastróficos. O que não é fácil, requer tempo, trabalho, disposição, humildade, inteligência. Refletir, planejar e agir. Estamos mais uma vez aqui no nosso Fatos em Destaque, programa 21. Eu lembro só uma coisa a vocês. Nós vamos agora, a partir desse mês, fazer mudanças no programa. E uma delas é, a cada mês, tratarmos de um fato, uma das semanas do mês, que nós consideramos importante. No dia 24 de agosto, vamos ter Getúlio. Depois, a cada mês, teremos um programa dedicado a uma figura histórica ou a um fato histórico. Dito isso, eu passo a palavra à nossa Duda. O meu fato em destaque é sobre a matéria de capa do jornal Extra de hoje, né, que é a figura do nosso presidente Bolsonaro e o personagem de desenho animado da década de 90, Johnny Bravo. E está escrito assim: eu sou Johnny Bravo, diz Bolsonaro. Presidente se compara a um personagem que é conhecido por ser vaidoso, pouco inteligente e ter modos, né, desagradáveis. O Johnny Bravo, na verdade, ele tem outras características. Apesar de não ser um vilão, ele é vazio, arrogante, né, burro mesmo. Ele gosta de ser burro. E eu fico impressionada como nós chegamos até aqui. Né? Eu trago essa reflexão. Como nós aceitamos uma situação dessa como algo normal? Eu não me impressiono o que está acontecendo no Brasil de hoje, porque quando já estão veiculando esse governo, que o buraco de ozônio é coisa dos comunistas, que a Terra tem a forma de uma pizza, e que acabou
a evolução das espécies. Essas aberrações todas, o choque desta semana foi a contundente situação do Brasil virar colônia do Império Norte-Americano. Nós já seguramos, a Petrobras já segurou uma embarcação repleta de mercadorias, não é? Indo lá para o Oriente Médio. E o Trump resolveu agora que fazer um cerco à Venezuela. O Brasil tem relações boas com o povo venezuelano. A questão do governo da Venezuela é uma questão do povo venezuelano decidir. É retrocesso histórico. Nós temos de ver a forma de superarmos a situação do Brasil, colônia dos Estados Unidos. Olha, o fato que mais tem me chamado a atenção é a triste realidade da administração pública. E hoje a gente acaba aí assistindo e até vivenciando a crise nos hospitais federais, estaduais, municipais. Então, ficar doente hoje é um desafio. E o atendimento é uma verdadeira atrocidade. Você não tem uma infraestrutura e falta tudo. Falta médico, remédio, leito, falta dinheiro para botar gasolina nas ambulâncias. É um descaso, é uma negligência com a vida das pessoas. E não é só a falta de dinheiro, é também a falta do cuidado político, do interesse político. Por que eu digo isso? Há pouco tempo aí, você pode observar aí quanto custou essa obra da VLT para o Rio de Janeiro. E o que seria prioritário, essa obra ou os hospitais municipais? E você vê a que ponto chegamos hoje. Pessoas morrendo em filas intermináveis e lá dentro por falta dessa infraestrutura. Então essa é a triste realidade da saúde no Brasil. Meu fato em destaque parece notícia velha, mas não é. Mais uma vez o governo federal bloqueia verbas da educação e, por exemplo, da UFRJ, que é a maior universidade federal do país, corre o risco de fechar as portas ainda no mês de agosto. Ela tinha de receber 25 milhões e recebeu apenas 14, sem ter condições de honrar os contratos com as firmas terceirizadas de serviços básicos. Bom, alguns podem perguntar, mas a universidade é uma coisa de elite. Não, a universidade pública, ela é responsável pelas pesquisas que tanto contribuem para o desenvolvimento do país. A sociedade brasileira, assistindo passivamente ao estrangulamento da universidade pública nesse país. Isso não é à toa, isso faz parte de um projeto de subserviência ao capital internacional, ao imperialismo, aos Estados Unidos. O José Honório Rodrigues já lembrava, há décadas, o maior defeito do Brasil não está no povo, mas é encontrado na liderança. E não se dirigia a esse que está aí. Então esse problema vem de longa data e os acontecimentos não ocorrem por acaso, como falava Carlos Guilherme da Mota. O que está acontecendo no Brasil é algo planejado cuidadosamente. E o problema para solucionar isso não é combate o tempo todo a Bolsonaro. Se sair xingando o Bolsonaro, ofendendo o Bolsonaro. A pergunta é o que está por trás do Bolsonaro. E hoje foi dito aqui. Está por trás do Bolsonaro quem? Olavo de Carvalho, Trump, CIA, o Império Americano. Então o problema brasileiro, ele está colocado em Bolsonaro sim, mas porque ele representa os interesses do Império Americano,
hoje de uma forma ostensiva, de uma forma que ou se integra nos Estados Unidos, se associa, ou vai ou racha. Essa é a questão. E o problema nosso, a solução desse problema, está em atacar a dívida pública que está chegando a 6 trilhões de reais e outros problemas como nós temos. As milícias, por exemplo, não são combatidas. Onde está o Queiroz? Esse é o problema brasileiro. Ministros do Supremo Tribunal Federal têm CPF como eu tenho? Porque se a resposta for sim, é absurda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo alvedrio da sua caneta, barrar a ação de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu tenho CPF, eu estou submetido à legislação nacional. Então, se o meu patrimônio apresentar alguma inconsistência, a Receita Federal em algum momento vai me fazer questionamentos. Mas se o patrimônio de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de um familiar do ministro do Supremo Tribunal Federal apresentar inconsistências, crescimento sem causa, esse ministro ou o parente desse ministro não está submetido à mesma legislação que eu estou? Esse ministro tem uma legislação solar, galáctica, não é a legislação brasileira? O ministro Alexandre de Moraes, na caneta, suspendeu uma ação lógica, dentro dos parâmetros da Receita Federal, dentro da competência dos auditores da Receita Federal, porque essa investigação alcançava parentes e um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Que país é esse? No dia 6 de agosto, foi aprovado na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência. 370 votos a favor contra 124 e uma abstenção. O que está implicando nisso? Está implicando que, mais uma vez, a classe dominante, a elite brasileira, joga para o ombro do trabalhador a responsabilidade do déficit fiscal. Mais uma vez, o trabalhador é chamado para pagar a conta a imensos privilégios, sem sombra de dúvida. Os grandes salários do judiciário, os grandes salários do legislativo e também do executivo. Não se nega isso. Esses privilégios têm efetivamente de serem atacados. Mas não é isso que está sendo posto na reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, o grande objetivo, não podemos negar, que é a entrega da Previdência Social para o setor privado. É obrigar o trabalhador a fazer a sua previdência privada. Com isso, sobra recursos para o Estado continuar bancando a farra da agiotagem que corresponde com a dívida pública a 50% do orçamento do governo. Ora, não podemos concordar com isso. Ainda há tempo de reagir, ainda há tempo de ir para a rua. O trabalhador tem de mostrar a sua força. Então, trabalhador, vamos à luta, vamos pressionar as direções políticas dos seus sindicatos, vamos pressionar as lideranças políticas das esquerdas e vamos convocar toda a população para ir contra mais essa aberração contra o trabalhador, mais essa injustiça contra o trabalhador. Finalmente, pela primeira vez, um Vargas vem me visitar. Não vim como amigo, pois você me acusou de ser mandante no crime. Eu li sua confissão. Vim saber da verdade. Você não é burro. Quem te pagou para fazer tamanha idiotice? Não sei de nada, Dr. Lutero.
Eu fui dopado pelo pessoal da aeronáutica para assinar essa confissão. Fizeram meu corpo para fora do avião, me ameaçaram de morte. Quem te pagou para fazer isso? O Ivan Cavalcante Proença, capitão cassado pelo ato institucional, o primeiro ato que houve, ele exercitou um ato heróico em 1º de abril de 1964, quando os estudantes do CACO ali, da Faculdade Nacional de Direito, junto com outros estudantes que também estavam dentro dessa faculdade no momento, foram agredidos por parcelas de golpistas de 1964 e acuados dentro da Faculdade Nacional de Direito, recebendo bombas de gás lacrimogênio, inclusive. Ele dá o apoio a esses estudantes com os carros leves, carros de combate leves, e dá então a saída aos estudantes. E aqueles golpistas de 1964, parte deles que estavam ali perto do campo de Santana, eles foram afastados por esse capitão, liderando uma guarnição para dar condições da saída dos estudantes acuados. E essa atitude do capitão Ivan Cavalcante Proença foi fundamental para a sobrevivência desses estudantes que estavam sendo massacrados. Esta é uma situação notável, porque, em contrapartida, nós vemos vários militares de direita, diferente do capitão Ivan Cavalcante Proença, que participaram do golpe, esses militares, e inclusive foram torturadores de estudantes. Então eu queria marcar a posição do Ivan Cavalcante Proença, que é um herói brasileiro. Alô, amigos da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Desta vez quero falar do ídolo Paulo Sérgio, um cantor da Jovem Guarda que nos deixou muito repentinamente, muito jovem. E das suas canções que fazem parte do meu repertório está a canção No Dia em que Parti. No dia em que parti você chorou, quase morreu, jurou que seu amor era só meu, era só meu. Acreditei no que ouvi você falar e até pensei que o seu amor não fosse acabar. Agora percebi que seu amor para comigo não passou de uma mera ilusão. Porque estou sentindo que você já tem alguém no coração e só me fez desilusão. Um grande abraço e até breve. Nós temos que assinalar que o termo democracia tem sido manipulado e mal usado por muitos. Todos falam que o outro não tem democracia. A Rússia não teria democracia, Cuba não teria democracia, Coreia do Norte não teria democracia, China não teria democracia, assim por diante. Só que estudiosos como Bourdieu, há muitos anos, décadas, já estabeleciam distinções entre os vários tipos de democracia. E eles falavam em democracia governante,
democracia governada tipo marxista, democracia governante tipo ocidental e assim por diante. O que quer dizer que dentro de determinados princípios há que se analisar determinada nação, determinado país, para se dizer se ele é democrático ou não. Isso implica numa pesquisa que, óbvio, não temos condições de fazer aqui. E, levianamente, sai se chamando de ditadura Venezuela, Cuba, todos os países dos quais se discorda, assegurando que isso é democracia. Vejam que você, ao analisar a democracia, você tem que pensar e pesar uma questão entre poder e o povo, a relação entre poder e povo. E teremos que dizer que quanto mais o povo controla e dirige o poder, mais democracia nós temos. Veja-se o caso do Brasil, apenas num exemplo rápido. Podemos falar em democracia de alta intensidade e perfeito funcionamento que existe no Brasil? O povo controla o poder no Brasil? Como? Se grandes empresas e outros financiaram até hoje todas as campanhas políticas que tivemos. A democracia inclui maioria, igualdade e liberdade. Há igualdade de condições quando um deputado federal no Brasil tem um gabinete pago pela Câmara, dezenas de funcionários de que dispõe a seu bel prazer e ainda faz irregularidades, como a família Bolsonaro fez. E este deputado vai concorrer contra um candidato pela primeira vez que não tem gabinete algum, não tem verba alguma, não tem verba para gasolina, moradia e dezenas de funcionários no gabinete. Qual a igualdade? E mais ainda, aquelas famosas verbas através de emenda. Então, democracia tem que ser visto caso a caso e estudado o que realmente ocorre. Irã, qual é a sua dica, Irã? A minha dica é assistir o nosso programa do dia 24, em que apresentaremos um debate sobre Getúlio Vargas. Como o Mauro já antecipou, o Getúlio fará parte de um tema do nosso programa muito importante que marcará o início de uma série de outros debates ao longo do ano. Portanto, assistam o nosso programa do dia 24 e curtam também na página do YouTube o nosso programa. Celeste, qual a sua dica? Olha, hoje a minha dica é para os pequenos, para os grandinhos, é para toda a família. É lembrando a vocês a importância de lavar as mãos. Parece ser uma coisa simples, mas acaba passando despercebido no nosso dia a dia. E as mãos, elas propagam infecções. E você lavando, mantendo elas limpas, você então está evitando aí a gripe, você está evitando aí a diarreia, a conjuntivite. Então, a duração vai de 40 a 60 segundos. É como se você cantasse 2 vezes parabéns para você. E é algo simples. Você molha as mãos, põe aqui o sabonete, não precisa ser um sabonete antibacteriano, mas você botou o sabão de dedinho em dedinho, esse aqui, as unhas, aqui também, tem que tirar o relógio, os anéis e o pulso. Você fazendo isso é uma dica de saúde, e isso é tão importante que no dia 15 de outubro é o dia da consciência de lavar as mãos. Agora, Bolívar, qual a sua dica? Vamos acabar de confundir maluco com mau caráter. Uma pessoa
estruturadamente mau caráter, vendilhão da pátria e metido a fazer gozação com o que é sério. Quem perde um pai num governo realmente violento, como foram os anos de chumbo do regime militar, não pode ter galhofa de um presidente da República. Ele não é maluco, não. Ele é perverso, ele é mau caráter, ele é um presidente a favor da ditadura e da tortura. Estudem bem isso. Esta é a minha dica, para separar maluco desse tipo perverso, reacionário, mau, que é este atual presidente do Brasil, o capitão Bolsonaro. Vivam os malucos. A minha dica das dicas é sobre a Orquestra Sinfônica Nacional, que vai estar se apresentando nesses dias na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, num valor baixo, R$30, né, de uma extrema importância cultural. Acho que vale a pena curtir, né, se divertir com algo de um conteúdo assim maravilhoso. Essa é a minha dica. Mauro, qual é a sua dica das dicas? É um museu da Praça Mauá 5, né, um museu de arte, em que vai haver obra de 150 mulheres artistas apresentadas lá. E além disso tem uma série de outros. O Museu de Amanhã é com a mesma entrada da direita, então é uma boa, quem ainda não foi, fazer uma visitinha ao mar, na Praça Mauá, número 5. O medo de mudar não muda nada. A mudança dá medo mesmo, medo de ter medo, para tudo ficar igual. Ou se tem medo só para não mudar, quem tem o medo fica sem mudar. Para tudo ficar igual, o medo é mudar. Medo de mudar, Luiz Eduardo.